Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí, o chat maravilhoso. Já temos a nossa moderadora aí no chat. Hoje nós estamos aqui reunidos para aproveitar aí a chegada da segunda temporada da série Cidade Invisível, para a gente conversar um pouco aí sobre o uso tanto do folclore, mas como também da cultura brasileira nas nossas ficções, né? Nos nossos livros. A gente não vai falar necessariamente da série, tá? Então, se você não viu a série, não se preocupe, a gente não vai dar muito spoilers dela, mas a gente vai refletir aqui um pouco sobre como ela faz o uso do folclore e como a gente pode fazer também, como a gente faz. Então, eu vou me apresentar aqui primeiro. Eu sou o Júlio Vieira, para quem não conhece, eu sou autor de 3 livros pela Pendragon: o Poemas que Pensam Demais, o 3 Desejos e o Em Algum Lugar Dentro de Mim, tá? Vocês acham todos aí na loja, então podem ir atrás e procurar os livros. Mas também estou aqui com convidados que vão se apresentar e vão falar um pouco dos seus próprios livros, começando pela Margarida. Se apresenta para o pessoal e já fala um pouquinho do seu livro. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Margarida Marcos. Eu sou autora desse livro, As Crônicas de Hannah Chave de Mise. É um livro de fantasia com temática de folclore brasileiro. E basicamente ele conta a história de 3 irmãos que vão descobrir um mundo mágico onde esses seres folclóricos habitam. E eles vão ter que passar por toda uma jornada para cumprir uma profecia e ajudar esse mundo mágico que está correndo perigo. E também estamos aqui com o Glauco Freitas, também autor de uma saga literalmente folclórica, né? Opa. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Meu nome é Glauco Freitas, sou autor de 3 livros pela Pendragon também agora. O primeiro deles é A Alcateia, que é um terror policial que se passa em Curitiba. E aí eu tenho também a saga folclórica, né? Que a gente está lançando o segundo livro agora, foi no comecinho do ano. O primeiro chamou Exército de Imortais, que já foi lançado há algum tempo, né? E o segundo, que eu tô sem ele aqui, porque eu tô improvisado hoje, né? O Júlio sabe, tive uns problemas técnicos, tive que invadir a casa de outra pessoa para estar aqui. Que se chama A Sala de 8 Espelhos, é o segundo livro da saga folclórica, que é uma alta fantasia inspirada no folclore brasileiro, né? Então, tem aí um livro policial que se passa numa cidade do Brasil e tem uma saga inteira de alta fantasia inspirada no nosso folclore. Bom, teríamos mais 2 outros convidados na live. O Wallace William, que é autor do livro A Ponte Entre Dois Mundos, que vai falar aí de misturas culturais, que aborda também tanto culturas indígenas do Brasil, mas quanto também culturas que vieram a partir das colonizações e de outros povos que chegaram aqui. E a Priscila Gonçalves, que tem a saga Fantasma, né, a série Fantasma, que é o Destinatário Fantasma, e que vai sair futuramente o Remetente Fantasma, que é sobre um mundo fantástico no Brasil e também mesclado aí a fatos históricos, né? Então temos esses 2 convidados que estariam aqui, que o Alice ainda pode aparecer, por isso que ele tá o quadradinho dele ali, mas a Priscila não vai poder aparecer, mas fica aqui a menção honrosa para eles também. E aí, como eu falei que eu ia usar, né, a série Cidade Invisível para a gente ter ela como pontapé inicial, eu vou dar um panorama para quem não sabe, né, que é uma série aí da Netflix, que é uma fantasia urbana que seres folclóricos existem no nosso cotidiano. A primeira temporada se passa no Rio de Janeiro. Opa, boa noite, Yoman. E a segunda temporada se passa toda em Belém do Pará. E aí eu já quero trazer uma coisa interessante, que é o Brasil, ele é um país enorme, culturalmente falando, cheio de culturas que se diferenciam de um estado para o outro, e essas lendas também variam a forma que elas aparecem em vários estados, né? Então, quando a gente pensa em colocar elementos do Brasil nas histórias,
a gente não tem uma gama de coisas que podem ser utilizadas, né? E aí, começando pela Marga, eu queria saber como é que foi para ela, né, inserir esses elementos. Eu sei que ela inseriu muito pela questão dos mitos, né, e etc. Mas eu queria saber também que outras coisas você foi adicionando, assim, da cultura, que você pensa, putz, isso aqui nunca teria num livro gringo, sabe? Tipo, coisas que é da vivência mesmo, que eu sei que se passa no interior de São Paulo, né, a sua história, se não me engano. Então, como é que foi para você isso aí, esses elementos? Eita, Marga caiu, gente. Glauco, tu me responde então enquanto ela volta. Porque eu sei, no seu caso é um pouco diferente, porque você meio que faz adaptação dos mitos, né? Pro seu mundo. Então você extrapola, você não pega literalmente eles. Mas que outras coisas, assim, você tentou adaptar tanto pro folclore quanto pro Alcateia, né? Porque o Alcateia tem a questão que é de Curitiba. Então, tipo, que coisa de Curitiba que tu pensou, putz, isso aqui eu não sei se tem em outros estados, mas eu vou colocar aqui porque é uma coisa daqui, eu acho maneiro. Pode falar tanto dos dois polos, assim. Bom, então vamos começar pelo Alcaté, que é mais pé no chão, né? Eu nasci em Curitiba, moro em Curitiba a minha vida inteira, e uma parte muito Oi, gente, interessante voltei. que a gente teve, que eu tive de conversa com alguns leitores, é que, por exemplo, um exemplo, tem uma escola de Curitiba que tem algumas cenas de Alcaté que se passam nessa escola, né? É uma escola real e eu tive a oportunidade de conversar com gente que estudou nessa escola e que veio me dizer que parecia que estava lá dentro de novo. E para quem já leu meus livros, já leu a Alcateia, sabe que eu não sou muito de descrever, né? De explicar certinho como são os ambientes, né? Eu deixo mais indo. Mas, assim, como o Alcateia já estava bem estabelecido, eu acho, em Curitiba, fica fácil para a pessoa se transportar para lá sem eu precisar ajudar. Então, a pessoa que conhece a cidade tem nome de rua, tem nome de prédio, tem nome de locais conhecidos de Curitiba, né? Então, a pessoa ela começa a ler, ela meio que já entra no ambiente e já começa a se transportar para lá sem precisar ser muito descritivo, sabe? E tem uma das coisas que eu acho que serve bastante para a gente ambientar e trazer o leitor, pegar o leitor pela mão e trazer ele para dentro da história é comida. Porque todo mundo come. Você é obrigado a comer e cada lugarzinho tem seus pratos típicos, né? Tem aquela coisa que você come quando você é criança, que aquilo te dá uma nostalgia, a hora que bate, você já está transportado de volta. Então, tem momento que os policiais param em padaria e compram lua de mel, não sei se é uma coisa que tem aí, onde vocês moram, que é um docinho recheado, tipo um pãozinho recheado, que aqui em Curitiba é muito famoso. E se você falar de lua de mel para alguém, a pessoa já sabe o que é. Então, você falar que os policiais estão comendo aquilo torna os próprios policiais em pessoas mais reais. Assim. E no folclórico. Uma dúvida, Glauco, será que a lua de mel é o mesmo pão de mel ou é diferente? Não, é outra coisa. É outra Lua de coisa, né? mel é Tá vendo? parecido com... Então, eu já não sei o que é lua de mel. E aí eu vou dizer que. Aí é isso que eu queria trazer, né? Eu vou dizer que isso não é da cultura do Brasil, só porque sabe, tipo assim, o que é a cultura do Brasil, né? Então, tipo, essas coisas da diversidade do país, colocar isso é interessante para que eu, como alguém que não sou de Curitiba, descubra Curitiba também através da própria literatura, nossa própria literatura. Então, essa é uma troca muito legal quando isso acontece, assim. Sim, porque a gente tem coisas que o Brasil é um continente, né, cara? Então a gente tem coisa que tem lá do norte, em Roraima, até lá no Rio Grande do Sul. Mas tem coisinhas que são de cada estado, às vezes nem do estado inteiro, às vezes é de uma cidade, de uma regiãozinha ali, e que
ali a 300 quilômetros já não é do mesmo jeito, já mudou gíria, já mudou o nome da comida. É a mesma comida, vai mudar o nome. E em folclórica, a gente tem, principalmente no segundo livro, eu puxei algumas coisas que são brasileiras, mas que são mais abrangentes, né? Por exemplo, tem a festa junina, que não é uma festa junina, né? É uma adaptação de uma festa junina, mas você reconhece ali pela descrição de como são os enfeites, do que acontece durante a festa, você puxa aquilo e desde quem mora no norte, no nordeste, até quem mora lá no sul, vai conseguir se identificar com isso. Festa típica também é uma coisa muito legal, né? Uma vez eu tava lendo alguma coisa sobre folclore e sobre ficção e tal, e a pessoa falou, construa um folclore para sua narrativa, sabe? De fantasia. Então, sei lá, cria uma festa típica, cria um prato nostálgico porque todo mundo come, essas coisas assim, porque isso enriquece o universo que a gente tá criando, né? Isso é muito importante, assim. E você, Marga, que coisas, assim, além do... Eu sei que você foca muito nas criaturas do folclore, né? Principalmente bem na pegada da Cidade Invisível mesmo, sempre trazendo criaturas novas, assim. Mas fora isso, você acha que tem mais alguma coisa que você coloca no seu livro e você pensa, putz, isso aqui é muito Brasil, sabe? Um gringo lendo isso aqui ia achar muito diferente, ou sei lá, uma coisa assim. Cara, acho que eu tento colocar, não sei, talvez algumas gírias, algumas palavras assim, né, específicas do interior, né? Que a minha história se passa aqui no interior de São Paulo. Então, acho que eu tento trazer isso, sabe? Essa cultura mais do interior, assim, algumas coisas típicas. Tô até tentando puxar aqui na memória algum exemplo. Acho que é muito essa coisa do interior mesmo. Assim, no primeiro livro, especificamente, eu não coloquei, eu foquei mais na parte dos folclores, né? Mas para o segundo livro que já está pronto, eu procurei trazer também alguns exemplos assim da cultura do interior mesmo e de outros estados, outros lugares e tal. Isso é muito legal. No meu primeiro livro, no Três Desejos, ele assim, ele não tem muita coisa específica, assim. Mas aí eu descobri uma coisa que aí não foi nem intencional, mas que acontece também em algum lugar dentro de mim, que eu percebi que é uma coisa muito específica daqui. Assim, não é específico daqui, mas muitas pessoas vieram comentários comigo, esse detalhe. E eu pensei, caraca, né? Isso não é comum em todo lugar. Isso é uma coisa diferente para muito lugar. E aí que o personagem, no começo do livro, ele usa mototáxi para se deslocar. E as pessoas vieram falar para mim, o que é mototáxi aí tem? Tipo, meu Deus do céu, o que é isso? E eu achei engraçado, porque isso veio de uma pessoa que morava em outro estado, mas veio também de uma leitura de Brasília. E eu moro numa cidade na região metropolitana de Goiânia. Então você pensa, pô, Goiânia, Brasília, ali do lado. Mas lá não tem mototáxi para ela. E na época que eu escrevi Três Desejos, não, em algum lugar dentro de mim, era muito comum mototáxi aqui na minha cidade. Era muito comum e era muito barato. Antes dos Ubers, assim, cara, você ia de um lugar pro outro, valia mais a pena do que você pegar o ônibus, dependendo do lugar. Então era uma coisa que era muito cotidiana para mim e eu coloquei naturalmente. Depois que as pessoas começaram a pontuar isso, eu fiquei, caraca, né? Realmente é uma coisa meio específica. E aí eu fiquei pensando no gringo lendo e pensando, tipo, porra, o cara pega uma moto pra ir pra um canto, mano, tipo, sabe? Meio aquelas motinhas da Índia, assim, eles devem vir na cabeça deles, assim, uma coisa assim. Mas... Você sabe que aqui na minha cidade, como é interior, não tem muito Uber aqui. A gente não usa Uber, é uma cidade pequena, né? É mototáxi também. Tá E tinha vendo? até antigamente tinha o tuk-tuk, não sei se vocês conhecem o O tuk-tuk. tuk-tuk eu não conheço. O cara Ele é uma moto, mas ela como é que eu vou explicar? Parece aquelas motos do país que eles usam na Índia, sabe? Ah, sim, E sim. e a gente aqui chama de tuk-tuk. E tinha um aqui na cidade. Era tipo assim, um lazer quase. Porque todo mundo ficava encantado. Então, aí eu fico pensando, né? A gente coloca isso no livro e as pessoas falam assim, nossa, mas isso ainda não tem no Brasil. Não tem onde no Brasil, né? Onde que não tem isso aí, né? É, Então, tipo, porque é isso que eu acho legal.
E eu acho interessante esse movimento que a série da Cidade Invisível fez, que fazer uma primeira temporada no Rio, que é, tipo assim, um cartão de visita do país, por ser uma série internacional, faz muito sentido eles trazerem para o Rio, né, que é o cenário turístico e tal. Mas a série sofreu muita crítica por isso, né? A série teve muita. Primeira temporada sofreu muita crítica justamente pela maioria dos mitos serem mitos amazônicos e eles trazer todos eles pro Rio de Janeiro. Apesar de não todos, mas no plot principal ali tinha o Boto, que é um mito amazônico, tinha muitos outros assim, e muitos mitos que são de origem indígena, né? E aí o pessoal também criticou essa questão da participação indígena na produção da série e na série. E na segunda temporada, eles foram atrás de realmente de fazer uma coisa que respondesse essas críticas de forma positiva mesmo, sabe? No elenco, você vai encontrar personagens indígenas de relevância para a história. A história toda se passa em Belém do Pará. E eles abordam ainda garimpo ilegal. Então, assim, eles realmente abraçaram todas as críticas e fizeram uma coisa. Inclusive, eu tava viajando depois que eu terminei o primeiro episódio e eu pensei que o arco do Eric, que é o protagonista lá, é muito o arco da série se redimindo com as críticas que ela recebeu. Mas um dia eu falo disso quando tiver uma live específica pra Cidade Visível, porque eu fiquei brisando muito nisso. Mas eu achei muito legal esse movimento deles, tipo assim, beleza, primeira temporada, gringo, é no Rio de Janeiro, tu conhece. Mas agora a gente vai pra Belém do Pará. Provavelmente você nem sabe o que é Belém do Pará, mas tu vai ver uma história que se passa em Belém do Pará. E eu acho que seria muito agregador pra série se eles continuassem fazendo esse movimento. Sei lá, essa foi no norte, vamos levar agora pro sul, vamos fazer uma temporada só no sul. Porque o sul também é cheio de lenda específica da região do sul. Então, sei lá, vamos trazer uma pro Nordeste agora nessa temporada. Cara, vamos trazer uma pro Centro-Oeste, sabe? Eu acho que a série ganharia muito se eles conseguissem fazer essa tour pelo Brasil e colocar um pouquinho de cada região ali como um mapa mesmo, assim, eu acho que seria muito legal. Isso, e era uma coisa que eu queria que o Wallace tivesse aqui pra gente comentar, porque o livro do Wallace fala muito disso. A Ponte entre os Dois Mundos, ele vai falar sobre os povos Terena, que é um povo do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, agora eu me perdi, mas que é um povo indígena tradicional. Mas também vai falar de uma família que migrou para essa região e que é uma família de origem russa. E aí ele vai mexer com misturar tanto os deuses russos chegando no Brasil, quanto os deuses, né, entidades originais do Brasil se misturando e convivendo, e o conflito das gerações que chegam e são mistura disso tudo. Uma geração que bebe tanto da cultura indígena porque nasceu na região próxima e tem contato, mas que tem suas ancestralidades ancoradas em outras culturas, né? Então vira essa mistura que é o Brasil. E eu acho que o livro dele consegue abordar muito bem isso, é muito, muito interessante, assim. Igualmente o livro da Priscila, que vai nos fatos históricos mesmos e modifica eles para adaptar pro cenário, né? Pra fantasia e colocar os mitos envolvendo isso. E aí, uma coisa agora que eu queria falar com o Glauco, inclusive, que é uma coisa que ele faz no Fragmento de Noite, que é muito legal, que é quando ele troca a poção pela garrafada, né? Que é tipo, Sim. ele não é uma poção mágica, é uma garrafada, que é uma coisa muito típica do Brasil, assim, que é pegar, meter um monte de erva, de raiz numa cachaça e falar, beleza, toma isso aqui que você vai ficar bom. Então, esse tipo de detalhe é muito legal. E como é que foi pra tu, Glauco, você pensar nessa substituição, que, assim, parece até óbvia depois que a gente fala, né? Uma poção e uma garrafada tem um paralelo muito, muito óbvio, mas não é, né? Porque senão eu já teria visto isso em mais locais. Então, como é que foi pra você pensar nesse detalhe, assim, de colocar nesse spin-off aí que você escreveu de folclórica, de ter colocado esse É detalhe? o Um Fragmento de Noite é um conto, não é um conto, né? Porque tem 80 páginas, uma noveleta de folclórica que tem disponível na Amazon. Ele é uma história mais curta que é
que conta do momento que o Rael faz vamos dizer, uma caçada, né? Ele vai investigar um caso de madeireiros que estão desaparecendo na cidade de Ferro Bosque. E, cara, a garrafada, para mim, foi muito natural, porque, assim, você fez o paralelo com poção, e poção a gente normalmente associa a coisa de bruxa, aquela bruxa europeia, né? Com Europeia. Aham. caldeirão, asa de morcego, não sei o quê, e vai cozinhando aquela coisa até e vai saindo fumaça. E até agora saiu o trailer do novo filme da Pequena Sereia e tem um momento que aparece a bruxa do mar com caldeirão e tentáculos saindo do caldeirão. Né? E a garrafada, cara, ele não é muito diferente disso, mas ao mesmo tempo ele é completamente diferente. Porque ele é um líquido preparado dentro de uma garrafa em que vem da cultura. Para mim, a ideia veio do meu avô, cara. Meu avô, ele era diabético e eu lembro que ele fazia uma garrafada de alho e vinagre e passava numa ferida que ele tinha no pé, que era aquela ferida de pé diabético. E, cara, aquilo se curou, assim. E sem remédio, só passando esse troço que tinha um cheiro asqueroso, mas serviu, né? E, e a garrafada, ela é digamos, até um pouco mais natural do que a poção, porque as coisas estão no estado natural e você mistura elas dentro de uma garrafa e deixa, como é que a gente diz? Deixa, Fermentando, repouso, de molho, sei lá. deixa ela parada para ela dar a liga ali e depois de um tempo ela funciona. E é uma parada que não chega a ser magia, mas é uma cocção, né? É uma parada química, vamos dizer assim, que é muito presente no Brasil, né? A gente tem garrafada para tudo, garrafada para febre, garrafada para gripe, para pneumonia. Se você vai para o interior, tem muito mais coisa tratada com garrafada do que com remédio industrializado, né? E antigamente, ainda mais, né? Quem ainda tem vô, bisavô vivo, vê isso direto. E eu achei esse detalhe muito legal, assim, que é como a gente fala, né? É como dá pra fazer, dar esse toque de Brasil sem ser diretamente, colocando diretamente um mito ali, principalmente, né? Esses principais que todo mundo conhece, né? Tipo Mula, Saci, Cuca, não sei o quê. Sem precisar colocar eles, mas dar essa vibe, né? E não só na fantasia também, em outros contextos, assim. E Marga, você tem alguma coisa assim que você colocou no teu livro, pode ser até no segundo mesmo, que você se inspirou assim, em alguma experiência de tipo de avô, de avó, ou de vivência mesmo, assim, que seja algo desses conhecimentos mas que a gente vai tendo de experiência, assim, que você pensa, putz, isso aqui também dá um charme pra história e é legal de colocar, assim. Eu tenho uma lembrança assim muito bonita de quando eu era criança, porque assim, aqui no interior é tudo assim, principalmente eu passei a infância na área rural, eu morava num sítio, então a gente vive imerso nesse mundo de lendas e, né, de conhecimentos antigos. É até engraçado, eu lembro que e eu até usei isso para colocar no segundo livro. Quando eu brincava, assim, eu brincava muito no terreiro que a gente fala, né? Não era quintal, era terreiro. E como eu era muito pequenininha e eu já ouvia essas lendas, eu gostava muito da lenda do Saci. E aí, quando eu tava no terreiro, sempre tinha aqueles redemoinhos. Então, eu tenho muito essa lembrança, assim, na minha cabeça de criança, eu olhava, eu não pensava numa coisa ali natural, né, que era uma coisa da natureza, eu pensava que era o Saci. E eu usei isso para colocar no segundo livro. Tem uma cena ali que eu usei essa lembrança de infância para colocar. E acho que tem essa questão também do conhecimento dos nossos avós, né? A minha avó, eu tive a oportunidade só de conviver com uma avó,
até os 12 anos, e ela contava muitas histórias. O meu pai também contava muitas histórias, né? Então, sim, eu tento aproveitar o máximo possível disso, principalmente no segundo livro. E no terceiro também eu pretendo usar essas lendas, essas histórias que a minha família contava para colocar nas histórias. E essa questão que nem o Glauco estava falando, né? Que se usava muito essa questão das poções e tal, e chás caseiros, receitas caseiras, até mesmo para curar doenças, né? É uma coisa que eu pretendo abordar nas minhas histórias também. Eu acho muito legal isso, porque assim, a gente fala de estudar folclore e tudo mais, mas mesmo que você leia, sei lá, milhões de livros sobre folclore, ainda são pessoas que normalmente são estudiosos olhando de fora, né? Tentando sistematizar, tentando organizar essas coisas. Exato. Então, quando você pega das suas vivências mesmo, assim, de situações, isso é muito legal. Eu também tenho uns causos com Salsi e Redemoinho, foi um episódio traumático na minha vida, que eu Ixi. até contei uma vez na live. Mas eu basicamente fiquei enchendo o saco do Saci e ele me perseguiu em sonho. Foi mais ou menos isso. E aí, minha avó também contava muita história. Assim, minha avó chegou. Eu morei um tempo no interior da Bahia. E aí, quando eu falo interior, gente, não é tipo interior, cidade grande, é interior, interior, interior. Assim, tipo, Cidade pequena. no interior da cidade pequena, entendeu? A cidade é pequena e tu Isso, mora na área rural da cidade pequena. Então, isso, exatamente. exatamente. E aí minha avó contava muita história de... Lá tinha muito bosque, muita mata, assim, porque era zona rural mesmo. Então, contava que, tipo, quando ela era mais nova, eles escutavam a mula sem cabeça correndo pelas matas, sabe? Não é tipo assim, tem a lenda da música. Não, a gente escutava a mula correndo, sei lá, tipo, mano. E uma coisa E que eles viam, né, entidades viam, também, né? Tipo, eu lá na vi. minha região, eles chamavam de livuzia, aparição. Eu adoro esse nome. Livuzia, eu adoro essa palavra. Tu fala, não, eu tava andando na mata tal dia e vi uma livuzia e não sei o que, não sei o que. Inclusive, eu já vi um conto com esse nome que eu achei sensacional. Fiquei com vontade de ler só pela especificidade da palavra. É, e tem muita história assim. E tinha uma coisa legal na região que eu morava de um cara que todo mundo falava que ele era lobisomem. E, tipo assim, ele morava na cidade, não na região rural, mas todo mundo conhecia ele de nome. E o cara era vivo enquanto eu morava lá. E não era tipo assim, uma pessoa que falava, era senso comum que aquele cara era um lobisomem. E era, todo mundo sabia, todo mundo falava, e vida que segue, vai fazer o quê, né? O cara é um lobisomem. Então, tipo, era muito engraçado. Hoje em dia eu paro pra pensar e falo assim, mano, é muito surreal. Mas por muito tempo na minha cabeça eu sabia de um cara que era um lobisomem, tá ligado? Tipo, e que aquele cara. Era possível eu encontrar com ele na rua um dia, qualquer coisa assim, sabe? Então era um ambiente muito místico, assim. E uma época do ano que eu tinha muito isso, e a gente tá chegando perto da Páscoa, e a gente está, inclusive, eu acho, né? Me perdi um pouco no calendário católico, mas a gente tá na quaresma, né? E, cara, quaresma era um período muito tenso quando eu morava nessa região, porque é uma comunidade interior muito católica, então as crenças relacionadas ao catolicismo eram muito grandes, assim, e quaresma era um período muito sagrado, assim, um período que você não podia fazer nada fora da linha, tu não podia. Cara, era assim, falar que tu não pode matar um bicho, borboleta, inseto na época da quaresma, porque é pecado. Tu não pode. Se tu pregar um prego na madeira durante a quaresma, vai sangrar. Tu não pregue pregos na madeira durante a quaresma, que senão a madeira vai sangrar. Tu não pode fazer esse tipo de trabalho durante a quaresma. Então, assim, quando eu entrava a quaresma, cara, parecia que até a densidade do ar mudava, assim, pra mim. Porque era um período todo que eu ficava cheio de dedo pra fazer qualquer coisa, sabe? Eu não conseguia não ficar pensando, tipo, cara, eu tô na quaresma, eu não posso fazer tal coisa. Eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, assim, é todo um ambiente que, assim, se um dia eu for escrever uma história que é mais voltada pra isso, é uma coisa que eu quero tentar traduzir, sabe? Não é só essa questão do que você vê, né? É de como você percebe as coisas também. Isso é muito legal, assim. Olha só, então o nosso moderador aqui que tá no chat falou que de interior ele entende. E um chat aqui falaram que é,
parou de ler o livro do Tio Glauco para vir a live do Tio Glauco. E disseram também que The Witcher é cópia da garrafada do Tio Glauco. São 2 comentários aqui que deixaram aqui. Então, temos fãs do Glauco aqui no chat. Temos fãs do Tio Glauco. E aí, pensando nisso, assim, nessa questão ainda de vivências, tem coisas, eu quero saber de coisas que vocês pensaram em colocar dentro das histórias de vocês que vocês não colocaram. E é uma coisa, assim, muito específica que vocês pensam, cara, eu queria abordar isso de alguma forma. Mas pode ser uma lenda, pode ser tipo, igual o Glauco falou, festa junina, alguma coisa assim. Mas existe alguma coisa assim de lenda ou de folclore mesmo, de vivência assim, brasileira que você pensa, cara, isso numa história ia ficar bem legal assim. Pra vocês tem alguma coisa desse tipo? Vamos começar com o Glauco. Cara, eu tenho algumas coisas que eu tô encaixando no terceiro livro, né, agora, do Folclórica, que ele, na verdade, ele tá com umas 400 páginas já, mas falta pelo menos um terço do livro ainda, né? Nunca vou entender vocês que escrevem livro de 600 páginas, mas tudo bem. Cara, aconteceu. Que, na verdade, o livro vai ser dividido em 3 partes, né? Então, são 3 momentos e dois desses momentos são simultâneos e está acontecendo uma coisa em um lugar, outra coisa em outra parte de Akakor. E as duas coisas começaram como contos, como o fragmento de Noite Foi, só que ficaram tão legais, cara, que eu tive que puxar para o principal, sabe? E eu não quero muito falar, mas eu tô naquela coisa de que eu quero publicar logo, porque pra eu poder quero que falar. a pessoa saiba o que é que eu tô, o que é que tá no livro, sabe? Porque para mim ficou muito legal. E são uma delas, inclusive, tem a ver com a parte de garimpo também, né? Então, perdi o time, perdi para Cidade Invisível, saiu antes. E a outra é Ou que... então você prevê uma tendência. Pode ser, né? E a outra é que eu, depois que eu tinha escrito, que aliás isso está virando tendência também, depois que eu tinha escrito eu descobri que tem uma região na Colômbia que é muito parecida, que lá acontecem coisas muito parecidas do que está acontecendo nessa parte da história. E eu digo que é tendência porque no Alcateia, que foi lançado em 2016, eu digo que o IML de Curitiba, como eu eu já tinha visitado o IML de Curitiba, mas eu não ia ter acesso para pegar aquela coisa e descrever certinho, né? Então, o que eu fiz? Eu me aproveitei da minha ignorância e eu disse que o IML de Curitiba tinha sido recém-transferido para um novo prédio, que tinha sido construído exatamente para isso, para abrigar o IML. Em 2018 isso aconteceu. Eles transferiram o IML de Curitiba para um prédio novo que foi construído só para abrigar o IML. Então, estamos aí prevendo o futuro desde 2016. Fica a dica. É isso aí. O tio Glauco, leia o tio Glauco para saber do seu futuro. E você, Marga, tem alguma coisa assim específica que você pensa, ainda não coloquei no primeiro nem no segundo livro, mas eu queria muito colocar isso no terceiro aqui ou no quarto, ou então criar uma história paralela a isso, assim. Tem algo assim que você fica coçando para colocar numa história? Sim, eu pretendo colocar algumas lendas aqui da minha cidade, porque nessas minhas pesquisas para o segundo livro eu acabei descobrindo que aqui tem bastante lendas. Inclusive, eu peguei uma dessas lendas, criei um mini conto para uma das antologias da editora e vou fazer um conto maior baseado nessa lenda, uma lenda aqui da minha cidade.
E eu É o quero da, é da inserir Ponte? É o da Ponte, Marga? isso, Ah, eu li. isso. Tá lá no Wattpad da editora, a gente tem várias coletâneas, gente. Então, procurem o Wattpad da editora Pendragon, que tem várias antologias de microcontos. Tem a de romance, tem a de Halloween. Tá bem legal. Tem a de Natal. Então, leiam os contos, tá bem legal. Isso. Vamos lá procurar, gente, que tem muita coisa boa. Então, vou fazer um conto maior baseado nessa lenda. E eu descobri que tem muitas lendas aqui na minha cidade. Então, eu quero talvez abordar algumas delas até na continuação de Hannah, no terceiro livro. Talvez criar algumas histórias assim paralelas, sabe? Alguns contos. E também na pesquisa sobre o folclore, eu acabei descobrindo, assim, até mesmo assistindo Cidade Invisível, algumas lendas que eu nem fazia ideia que existiam. Então eu quero pesquisar mais a fundo essas lendas e talvez inserir, talvez no mundo de Hannah, talvez em algumas outras histórias, mas eu quero pesquisar mais sobre isso, eu me interessei bastante. No meu caso, eu tenho o Saci é minha figura favorita, porque eu tenho uma amiga que jura que já viu o Saci. Uma amiga que ela ia na minha cidade. Tipo assim, ela cara, você vê ela falando, ela viu o Saci, mano. Não tem como ela não ter visto. Quando você escuta ela falando, assim. Então, além de ter uma pessoa muito próxima, eu tive muitas experiências quando eu falei quando eu era criança, com o Saci. E ele virou de uma figura que eu tinha medo para uma figura que eu acho que ela é muito mais um aliado, se você souber lidar com ele. E eu tenho muita vontade de escrever uma história com o Saci como protagonista. Eu já pensei em vários tipos de história, assim. Vários tipos de narrativa com ele como protagonista. Desde um infanto-juvenil até uma alta fantasia onde meio que Saci é uma espécie de raça, tá ligado? E você vai ver a raça dos Pererê, que só restou o último Pererê, e aí ele vai. Cara, assim, já fui pra esses dois extremos de histórias, mas eu nunca achei o que eu queria fazer. Mas eu já pensei em várias histórias de Saci. Gosto muito da lenda. E muito mais para tentar trazer essa percepção que eu fui tendo ao longo do tempo de ele um aliado. A Cidade Dividida já tá fazendo isso, mas é isso, eu colocarei como uma figura que ele é um aliado e não uma vítima, assim. E não alguém que tá ali fazendo mal, né? Porque eu li um livro, e aí eu vou trazer uma referência aí, que se chama. Como é que é o nome? É um livro. Se você pesquisar Monteiro Lobato, Inquérito Saci. É o Inquérito do Saci, do Lobato. O que aconteceu? Monteiro Lobato, ele. Pra fazer uma afronta lá na época, no ano, ele pediu para que pessoas mandassem relatos de Saci para ele, que ele ia publicar num jornal. E esses relatos, eles tinham que ser ou tu viveu, ou alguém que viveu te contou. Não pode ser uma história, tipo assim, de uma cidade distante. Não. Ou tu é segunda mão, ou tu viveu a experiência do negócio. E aí ele recebeu vários desses depoimentos e virou um livro depois. Inclusive é interessante demais ler o livro. Porque dentro do inquérito vai ter pessoas falando, mano, pra que você tá mexendo com essas coisas de crendice? Vai fazer alguma coisa num jornal como o Estadão, que é um jornal importante, tu vai colocar essas coisas aí, o que os gringos vão pensar da gente? Tem gente que manda poema, inspirado no Saci. Tem gente que manda relatos que são de outras lendas. E tem gente que manda várias lendas do Saci, mas que variam muito, principalmente em aparência, no jeito que ele age. Mas você vai vendo o padrão, né, também. E uma coisa muito interessante de perceber é como as pessoas de menor, vamos dizer assim, de menor renda social, de escolaridade mais baixa, ela manda a lenda falando sobre os atos do Saci. É o ato de atrapalhar a vida, de perseguir não sei quem, fazer não sei o quê. Quando você vai ver uma coisa, quando você percebe pelo texto que é uma pessoa que tem mais estudo, ou a mesma, às vezes, é um historiador, às vezes é um pesquisador e tal, alguém que parece que se considera mais letrado, ele foca primeiro em descrever a criatura de uma forma a demonizar ela,
E a descrição da aparência dele pesa muito. Principalmente os traços de ascendência negra. Então você percebe que ele foca muito menos na ação e muito mais na aparência. E vai demonizar a aparência que vem da pessoa negra, que vai falar dos lábios, vai falar da cor da pele, vai falar do não sei o que, não sei o que. Então é muito interessante ver isso e ver que a forma que esses mitos aparecem também reflete, os, reflete mais a pessoa que está relatando do que o mito em si. Então eu acho que trazer esse tipo de perspectiva assim para uma história eu acho que seria muito interessante, sabe? Tipo, as lendas aparecerem para a pessoa da forma que ela vê o mundo também, sabe? Tipo, alguém que vê a natureza como aliado, a natureza será aliada dela, as criaturas são aliadas. Mas alguém que vê isso como crendice ou demoniza vai receber isso de forma como isso. Então, eu acho que esse é um aspecto que eu gostaria de trabalhar assim, numa história de folclore, assim. E às vezes também eu penso em criar não trazer literalmente os mitos brasileiros, assim, mas fazer como o Tio Glauco e pensar numa mitologia a partir, sabe? Tem um livro aqui da editora que é recém-lançado, que é o Mago Revolucionário, que é do nosso amigo Rafael Albuquerque, que inclusive era para estar aqui, foi convidado, mas não pôde por agenda. Mas o livro dele, ele sempre fala, né? Que ele não fala de folclore no livro dele, ele aplica o conceito de brasilidade. Então ele tenta transpor coisas, vibes e essências que a gente percebe como brasileiras. Às vezes a questão da sexualidade, a questão das festas, a questão da alegria, esses contrastes também cultural para o livro dele. Às vezes ele levando animais da flora e da fauna, né? Tem uma questão do Guaraná, por exemplo, que o Tio Glauco usa aí no Fragmento de Noite, que é muito legal. Então, usar essas coisas assim, às vezes mais indiretamente do que diretamente, né? E eu acho que quanto mais a gente fazer isso, mais rico a gente vai conseguir criar essas histórias, assim, que sempre vai ter um gostinho de Brasil nelas. E eu falei muito porque eu divaguei, mas é isso. Mas eu queria saber de vocês, assim, já pra gente não enrolar muito e já indo pros finalmente da live também. Se vocês querem compartilhar mais alguma coisa a respeito disso, do que vocês pensam, de como produzir algo nesse sentido, de trazer o Brasil para as histórias, seja pelos mitos, seja por outras coisas, assim. Se, até como dica, né? A gente sabe que tem muito autor que acompanha as lives da Pendragon, que depois no YouTube, que vê alguém que queira escrever algo com folclore ou que queira colocar essência de Brasil nelas. Qual é o conselho de vocês? O meu, eu vou dar um conselho já que eu já tô falando mesmo. É uma coisa que eu tô fazendo na minha história atual que eu tô escrevendo, que é um romance. E assim, desde que eu escrevi em algum lugar dentro de mim, na minha cabeça, as minhas histórias de não ficção se passam em Goiás, mesmo que eu não diga que se passam em Goiás. Então, eu tenho tentado cada vez mais incluir coisas que dão essa sensação, mas eu não quero nomear isso. Eu quero deixar em aberto, não tá nomeado o nome dessa. Porque eu não gosto de nomear cidade, não gosto de nomear estado, assim, mas na minha cabeça se passa em Goiás. Então, o que eu tenho colocado muito o tio lá falou da comida. Então, assim, é uma coisa que tem muito aqui, que é choveu, a gente tem que comer pamonha. Não tem outro. O tempo esfriou, é tempo de comer uma pamonha, é tradição. Então, colocar esse tipo de coisa, assim, na história, a pontuar mesmo. Teve uma época da minha vida, cara, que eu almoçava pamonha quase todo dia, assim. Na época da faculdade, que eu não tinha tempo pra parar pra almoçar, eu ia na lanchonete, comprava pamonha e almoçava, era o meu almoço. Então, assim, é uma coisa muito da minha vivência, da alimentação mesmo. Tem a questão do piqui, que é regional, tem a questão de várias outras coisas. Eu acho que... Porque, assim, fora a parte do agro, eu acho que o alimento é a coisa que mais vai caracterizar aqui a região daqui. Então, tem muito isso, assim. E é o que eu tenho... o Tiloco falou uma coisa muito importante. Tentem trazer comidas, tentem trazer festas, tentem trazer essas coisas. Às vezes é coisa da tua infância. Vai buscar na tua infância que as coisas que tu lembra. Porque quando a gente vai ficando adulto, a gente vai se afastando um pouco dessas coisas. E as gerações vão mudando. Mas você buscar na tua infância as referências dessas coisas, tu vai conseguir
e pensar, e até mesmo associar com a cultura atual, sabe? Tipo assim, e na minha infância eu tinha tal coisa. O que os jovens têm hoje que é um paralelo disso? E aí você consegue até trazer também essa experiência, essa vivência para uma coisa mais contemporânea, para um outro público que às vezes não é você. Mas é isso, a dica das comidas do Tio Glauco eu acho muito boa, assim. Então eu vou roubar ela e vou deixar ela como se fosse minha. Então, Tio Glauco, pense em outra. É nossa, é nossa. Mas qual que é o conselho de vocês para quem quer produzir coisas inspiradas no Brasil, assim? Não que seja uma Cara, obrigação, tá, gente? Não é uma obrigação tu fazer isso. Vou deixar aqui para ninguém falar, ai, mas escritor brasileiro só pode escrever sobre o Brasil. Ele não pode escrever sobre outras coisas. Pode, gente, pode, tá? Tá bom? Mas é isso. cara, primeiro comentar essa coisa que você falou do Saci. Se você for lá atrás, pegar a origem da lenda do Saci, era uma lenda indígena. Ele era um, um indígena que se tornou essa entidade. Ele passou a ter a pele negra a partir do momento em que começou a escravidão no Brasil. Por que Negrinho do Pastoreio, o Saci Pererê ter se tornado essa entidade de pele negra, que se tornou muito mais violenta a partir desse momento, né? Antes ele era uma entidade que protegia a floresta, que podia pregar alguma peça, podia, mas ele não era uma entidade violenta que, que, que machucava as pessoas, machucava animais. A partir do momento em que eles pegaram essa lenda, transformaram ele numa entidade de pele negra muito mais violenta, foi nesse momento, como eu disse, de, da época da escravidão. Né? Não precisa de muito esforço para ligar os pontos do porquê que isso foi feito. Vamos seguir em frente. Inclusive, Eu só acho que uma curiosidade aqui rapidão. Eu li uma vez um relato que diziam que, por um tempo, a lenda do Saci falava que ele tinha uma perna porque um elefante pisou na outra dele. Mas, tipo assim, no Brasil, elefante? De onde que vem essa coisa, né? Então, tipo assim, que tipo de cultura tá se misturando com essa lenda pra trazer isso, né? Então, isso eu achei muito, muito legal, assim, pensar. Aí, para a parte digamos, de dar uma dica de Brasil, cara, a gente nasceu no Brasil, a gente sabe o que é Brasil. Né? Então, é muito fácil para você. É que a gente não repara nos detalhes porque é o nosso dia a dia. Então, a gente não percebe. Mas, cara, você. Ah, moleque, sei lá, você tem um personagem criança. E ele tá andando na rua. E a rua é uma rua de paralelepípedo. Você já puxa para o interior do Brasil. A mãe pediu pro moleque catar a hortelã que nasce no canto da rua. Não sei aí, aqui em Curitiba é o básico, entendeu? Você morar numa rua de bairro e ter hortelã nascendo nos canteiros, tá ligado? É muito fácil, entendeu? É que a gente não presta atenção, porque o Brasil está no detalhe, né? Você falou, transformar, eu podia ter usado a questão da poção, mas a partir do momento que você puxa que é uma garrafada, já é uma coisa mais brasileira. A questão da comida. Pô, o cara parou na padaria para comer um pão com mortadela e um pingado. Em vez do cara, vamos dizer, né, usando a alcateia, né, que eles fazem em Curitiba. O cara parou para comer. O cara parou no McDonald's, pode ser qualquer lugar do mundo. O cara parou para comer um pão com mortadela com um pingado, é Brasil, cara. Então, é detalhezinho, chavinhas que você vira, que você vai trazendo a pessoa para perto, vai trazendo a tua história para perto da pessoa que leu, entendeu? Aqueles quadros de vó, que a parede está recheada de quadro. Minha Isso não casa. é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá é tal do drywall, né? Então você não pode ficar furando parede.
No Brasil, as casas são de concreto, a gente pendura quadro até no teto, Cara, por aí. minha sala tem quadro pra tudo quanto é lado. Sim, cara, é foto, e nem às vezes nem é quadro da foto da família, aqueles quadros que a pessoa compra nas feirinhas, que tem aquele artista que pinta aquela parada. Ah, Isso cara, teve uma época que eu tinha trabalho. 2 quadros do Zezé de Camargo na parede da minha casa, assim. Pô, é Brasil, né? Zezé de Camargo é Brasil. Minha mãe era muito fã, cara, era o BTS dela. É o BTS da sua época, né? O Amigos é o BTS da época. Da minha mãe, no caso, né? Porque eu já peguei ela como fã, então. Sim, sim. Não, a gente ouvia as músicas no rádio, a gente nem sabia quem que era, mas Assim, era o que né? tocava. Então, Então é isso, exatamente. é detalhezinho. O cara vai comer, come naquele pratinho de vidro marrom que tem em toda a casa de vó, cara. Isso é muito Brasil, cara. Detalhezinhos, detalhezinhos. É minha opinião, né? Você não precisa forçar demais Sim, para trazer para o Brasil. Ah, pô, é porque ele foi comer e ele foi tá numa cidade e parou na praça específica que tem né? no Morro da Urca e sentou naquele lugarzinho ali. Não, cara, se você só puxar um detalhezinho ali, você já traz para o Brasil e já faz toda a diferença na sua história. Uma coisa que eu não vejo muito, assim, que é o estereótipo, tá? Mas a gente sabe que é um estereótipo porque é verdade. Mas eu quase não vejo muito nos livros o pessoal colocar, por exemplo, coisas relacionadas a futebol. Mas aproveitando para puxar o gancho, porque Margarida tem uma história sobre futebol, que eu acho que é muito pouco explorado dentro da nossa literatura, tipo, mainstream, escrita independente, que eu vejo poucas histórias abordando, assim, o futebol. Assim, querendo ou não, é algo da nossa cultura. A gente pode até não gostar, mas tá aí. E eu acho que até trazer isso, sabe? Tipo assim, tu tá dirigindo um carro e aí o personagem no carro ele vai virar a rua, ele tem que diminuir porque tem um monte de crianças jogando futebol e as crianças têm que sair do meio, tem que puxar o golzinho pro canto. Antigamente podia até ter mais, mas hoje ainda tem isso. Tipo, na minha rua as crianças ficam jogando futebol direto. Então, assim, é igual a gente falou, né? Ah, mas isso não tem no Brasil? Quer dizer, não tem onde no Brasil. Se você já viu na sua cidade, é do Brasil e existe. Então, às vezes, pensar até mesmo no micro em vez do país inteiro é uma coisa assim que vai dar um sabor específico. Então, eu acho que é uma dica muito boa, assim, essa coisa de pensar nos detalhes. E tu, Marga, o que tu pensa, assim, qual que é a dica que você dá para quem quer escrever coisas sobre o Brasil e pensando, trazendo mais o Brasil para as histórias, independente se passa no Brasil, não ficção ou ficção, né? Primeiro, deixa eu comentar, ainda sobre seres folclóricos. Tem um ser folclórico que eu coloquei no primeiro livro, porque assim, eu sabia que muitas pessoas reconheceriam, porque aqui na minha região se fala muito que é a mãe de ouro. Tem muitos relatos assim de pessoas, até mesmo aqui da cidade, que já viram a bola de fogo, né, na estrada, enfim. E na lenda, a mãe de ouro, ela às vezes aparece como uma bola de fogo, né? E foi uma coisa que eu coloquei no primeiro livro que eu acho que as pessoas que lerem, elas vão se identificar, principalmente aqui da minha região. E a questão que o Glauco falou também de nas cidades pequenas tem muito isso, né, de ruas de paralelepípedos e um detalhe que eu coloquei nas minhas histórias também são as casas. Principalmente aqui na minha casa, na minha cidade, tem muitas casas em estilo colonial. Então, são coisas que eu coloquei para as pessoas entenderem que a história se passa mais no interior e tal. E quem mora no interior se identifica, já, né, relembra e tal. E a dica que eu dou eu acho que é não ter medo. Eu falo por experiência própria, porque quando eu fui escrever o primeiro livro, eu tinha medo de colocar muitos detalhes brasileiros, da cultura brasileira. Tanto que eu coloquei poucos seres folclóricos no primeiro, e até os leitores me cobram. Coloca mais história, né, as entidades nos próximos livros. Porque eu fiquei realmente com medo. Eu tinha medo de as pessoas terem preconceito com detalhes que fossem relacionados à cultura brasileira, porque
infelizmente, né, a maioria das pessoas ainda gosta do que é de fora. Então, essa é a minha dica, sabe? Não tenham medo. Se vocês querem colocar certos detalhes, colocar seres folclóricos, colocar até mesmo essa questão da comida e tal, de como é a cidade, essas características, né, de cada região, coloquem, não tenham medo. Cara, é isso. Eu já vi muita gente falar assim que deixa a história mais neutra, vamos dizer assim, sem tanto negócio. Porque se um dia for publicar lá fora, as pessoas vão ter dificuldade para traduzir. Mas assim, os gringos tá nem aí. Pergunta para qualquer tradutor aí, na hora que ele vai traduzir um livro gringo, como é que é sofrido pegar as expressões deles e traduzir e encaixar no português. Se tu segue pessoas que traduzem aí no TikTok, ó, olha onde eu tô passando muito tempo, lá no Twitter, você vai ver que, cara, assim, eu sigo alguns tradutores do mercado editorial, assim, e tal, e vejo eles reclamando de tradução, de ter que traduzir coisas muito específicas e não faz sentido nenhum no Brasil. E aí, tem uma história que eu gosto de contar. Gosto de contar não, né? Eu vou contar porque ela é uma história muito que eu gosto, na verdade. Que é do Ariano Suassuna, escritor de Lauda Compadecida. Que ele falou que tinha um amigo que não gostava dos títulos do... Cara, olha aí. Eu tenho uma camisa com o I Love You. Eu tenho uma dessa cor, só que é a frase do I Love You. Bom, o Suassuna, ele fala que... Ele fala assim que ele tinha um amigo que falava que tinha que pôr os nomes dos personagens mais traduzíveis. Que João Grilo e Chicó era muito ruim para traduzir lá na gringa. Então tinha que pôr uns nomes mais neutros, tipo Arthur, que aí pode não sei o quê, não sei o quê. E o cara falava, mano, eu não tô escrevendo pros gringos, tô escrevendo pro brasileiro, né? Então, e aí no final dessa palestra ele fala assim, tipo, olha, meu amigo nunca foi traduzido, mas existe um John Cricket, né? Então é isso, sabe? O João Grilo tá lá na gringa, eles deram o jeito deles e é isso, sabe? Então, escreve pra quê? Porque se um dia você for traduzido, cara, vai ser algo muito legal, muito bom, mas o seu público inicial não é o público de lá, é o público daqui. Então, escreve pra cá, escreve aqui pra dentro, que talvez por isso você chegue lá fora. Porque se tu está escrevendo lá pra fora, tem muita gente escrevendo lá pra fora. Então, é isso. Tem uma iniciativa do... Eu vi os livros da Marga aqui, me lembrou. O Rick Riordan, né, autor de Percy Jackson e tal, que escreveu sagas inspiradas em mitologias e seres folclóricos da Grécia, né, e tal. Ele criou a iniciativa dele de publicar autores de outros países, de outras culturas, que escreviam histórias de folclores das suas regiões. Então ele pegou pessoas do México, pessoas da Índia, e ele lançou esses livros com o selo Riordan apresenta, no caso. Porque ele pensou, pô, eu não posso escrever essas histórias de todos os países, a Maga caiu, mas deve voltar. De todas as nacionalidades. Então, o que eu vou fazer? Eu gosto desse tipo de história, eu acho esse tipo de história importante. Vou pegar pessoas dos próprios países deles e estão usando esses elementos e vou lançar eles mundialmente. Porque o Riordan virou uma marca, né, nesse tipo de história. Então, imagina se esses autores estivessem escrevendo pensando em agradar o gringo, em trazer histórias que não fossem do país dele, fosse pegar a mitologia grega também. Ele não ia conseguir fazer isso, porque a mitologia grega o Riordan fez, outras pessoas, bilhões fizeram. E eu sei que tem autor da China, sei que tem autor mexicano, acho que tem de outros países também. Tem vários livros infantis baseados em folclore que são os Percy Jacksons, mas que os autores resolveram fazer da própria cultura, sabe? Então, eu acho assim que a partir do momento que a gente começa a escrever para dentro aqui do Brasil, sem pensar em que ser algo muito universal, é que você vai conseguir o destaque para fazer algo que lá fora também possa chamar atenção. E aí, pra gente fechar mesmo a live, eu queria saber de indicações de histórias que tenham elementos de Brasil que vocês gostam
ou que vocês conhecem e gostariam de indicar. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser quadrinho, pode ser qualquer coisa. Mas aí fica com vocês. Cara, eu acho que um dos livros mais legais que eu li com essa coisa de Brasil, e foi um dos primeiros que eu vi que estourou com o fantasismo brasileiro, né? Que é o Alto da Maga Josefa. Esse aí Cara, é sensacional, cara. Tipo, Brasil destiladinho ali, cara. É uma história muito. Cara, ela é impressionante porque eu acho. Poderia. Mas não seria uma história tão legal se fosse em outra cultura, se passasse em outro país, se fosse com outro Bom, eu folclore. vou dar uma sinopse rápida. É um Supernatural no Nordeste. É, é tipo isso. Cara, é muito legal. E eu, a própria Pendragon tem livros de folclore, né? Tem o, os Crônicas de Hannah, tem o folclore, tem todos os livros que era para todos os autores estarem aqui, mas não conseguiram, né? Deusa da Mas, Água. desculpa, A Deusa da Água, da Fernanda a Fernandes Deusa também. da Água, Fernanda, é verdade. O da Julie Moore, o Profecia dos Três, Batalha dos Três, que não, ela mesma disse que é inspirado mais em La Paz. La Paz, né? Acho que sim. Acho que é La Paz. Que é inspirado mais lá na Bolívia, né, onde ela mora, mas é facilmente a gente acaba se identificando também pela cultura sul-americana, né? Que querendo ou não, a parte das nossas raízes indígenas não conhecem não é a mesma fronteira que a gente tem hoje, né? Então é um livro que me remete um pouco a isso, mas eu acho que até o Alto da Compadecida, né? Que tem um fantasismo ali, porque, porra, aparece Deus, aparece o diabo, aparece Nossa Senhora. Ele traz essas figuras religiosas, mas com todo um toque, uma coisa brasileira, né? Cara, não dá para ter uma Nossa Senhora mais brasileira que Fernanda Montenegro no filme, né, cara? Impossível. Uma visão muito brasileira de uma religião que nasceu lá no Oriente Médio, né? Então, porra, é legal. É, é, esses livros que trazem a cultura brasileira, às vezes a gente nem percebe o quão brasileiro eles são até alguém chegar e apontar na nossa cara, né? Enfim, já citei alguns livros aí, acho que todos esses que eu falei, todos os livros com folclore da Pendragon estão todos são representações muito boas da nossa cultura. Inclusive tem um combo, tá, gente? Olha na loja, tem um combo com todos eles. Marga, quais suas indicações pra gente? Também vou indicar os livros da Pendragon, principalmente os de folclore. Tem alguns que eu não li ainda, mas eu tenho certeza que são muito bons. Tem o da Fernanda, Deusa da Água, que eu tô lendo, eu tô gostando bastante. O do Glauco, eu já li o primeiro, do Folclórica. O da Priscila também já li, o Destinatário Fantasma. Tem o meu também, As Crônicas de Hannah. E série, eu acho que Cidade Invisível. Principalmente para os jovens, eu até citei isso na matéria que eu fiz para o blog da Pendragon. Inclusive, gente, acessem o blog da Pendragon, que tem Muita textos matéria boa. maravilhosos, viu? Sim. E eu até citei isso, que muitos jovens dessa geração mais recente, eles conheceram muitos seres folclóricos através da série Cidade Invisível. Da mesma forma assim que as nossas gerações conheceram através do Monteiro Lobato, eles estão vendo pela Cidade Invisível. Eu lembro quando bombou a primeira temporada, que tinha vários, assim, bombou no TikTok também, né? Várias no Instagram. Então, querendo ou não, os jovens tiveram acesso. Então, eu acho que é a melhor série, assim, nessa questão de folclore
e de cultura brasileira, Cidade Invisível, para quem quer começar a emergir mais nesse mundo da cultura brasileira, né? E, e é isso, e os livros da Pendragon. Bom, tirando essas menções aí que o pessoal já fez, que são menções honrosas aos livros da Pendragon, Cidade Invisível, que eu acho que a gente precisava de um Cidade Invisível, e a gente tava precisando de uma produção assim para mostrar em mainstream que dá para fazer, porque fazendo, muita gente tava, mas a gente precisava de algo grande, assim, internacional, produção Netflix, né, que vai para todos os países. A primeira temporada foi muito engraçada, porque eu tenho uma amiga que mora lá em Londres, e ela tem um namorado gringo, inglês, e ela maratonou a primeira temporada de Cidade Invisível com o namorado gringo dela. E ela foi me falando as reações dele, e foi muito legal ver ele descobrindo esses seres, então chegando lá, então foi muito legal acompanhar isso, então acho que a gente precisava de algo assim, até mesmo para gerar demanda para mais coisas assim, né? Então, abrir caminhos, né, como a gente sempre fala. Vai ter aí, acho que vai ter outras produções de outros estúdios aí, que anunciaram, eu esqueci os nomes agora, mas tem muitas coisas vindo aí, depois de Cidade Invisível eu ouvi falar. Mas eu quero indicar 3 obras para mostrar coisas diferentes, mas que são muito brasileiras, e que eu acho que elas me ganham nesse elemento pelo diálogo, por conseguir escrever o sotaque de forma que você pensa, putz, cara, eu tô lendo isso aqui, é um sotaque e não me parece forçado. Enfim, o primeiro livro, que foi, acho que a primeira vez que eu vi algo assim, e pensei, putz, realmente, né? É um livro da Luísa Geisler, que chama Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente, se eu não me engano. Esse livro é um drama, é um livro meio pesadinho, é o livro de uma história de um jovem medíocre, que ele sofre um acidente da forma mais idiota possível, que, na verdade, ele não, né? O amigo dele. O amigo dele vai descer de uma rede, escorrega, bate a cabeça e fica em coma. E aí, o que acontece é que esse protagonista, o amigo, fica escrevendo tipo um diário para quando o amigo acordar. E esse amigo, ele tem uma vida muito medíocre, é uma pessoa medíocre. Essa é a palavra. Só que esse livro, ele é escrito todo no sotaque do sul. Eu não vou dizer sul geral, mas pelo menos um sotaque dessa região sul do país, né? E, cara, eu nunca vi alguém colocar um bar no meio da frase tão naturalmente e você entender, ok, isso aqui tá natural. Não parece que é meme, não parece que estão forçando. Às vezes, o diálogo é um bar, aí o outro responde bar e termina. E você consegue entender a comunicação que os dois personagens tiveram, além de outras expressões. Então, acho que ela conseguiu traduzir muito bem. Aí, os solistas, depois que lerem, me diga se ela traduziu bem, mas eu acho que ela conseguiu colocar muito bem no dialeto, assim, trazer isso. Outro que eu vou trazer já foi citado pelo Glauco, que é O Alto da Maga Josefa, porque também o sotaque nordestino que ela coloca. A autora não é do Nordeste, se eu não me engano, mas ela estudou pra caramba. Ela coloca no começo da história o tanto que ela estudou, o tanto de pesquisa que ela fez. E outra coisa, ela não unifica o Nordeste como uma coisa só. Eles vão para vários estados do Nordeste, passam em Pernambuco. Tem uma região específica do Nordeste que atua, que ela demarca ali, que é um nome específico para uma região lá que abrange alguns estados. Então, é muito interessante a forma que ela coloca o sotaque. E aí, a terceira indicação, que não é livro, mas, cara, esse cara consegue fazer o Super Mario ter um sotaque de Belém do Pará, que é o Paulo Moreira, que faz tirinhas pra internet. Cara, tu não tem como, não tem como. Você passar meia hora lendo as tirinhas dele, tu vê que aquilo é suco de Brasil e independente do personagem que ele desenha. Às vezes ele pode estar desenhando, sei lá, tirinha do Super Mario, ele pode estar fazendo uma tirinha do Sonic, ele pode estar fazendo uma tirinha de qualquer coisa que não tem nenhuma relação com o Brasil, mas tu lê o que ele escreve, tu sente o sotaque ali, os personagens falando como o sotaque do norte do país, assim. É um tu, é um vice, é um gostasse, é tudo que ele consegue trazer muito isso no diálogo, e eu acho isso muito, muito bom, porque é como ele se expressa, sabe? É como a pessoa fala, mas ela não higieniza o texto para ficar algo bonitinho e fofinho, assim. Inclusive, Paulo Moreira é incrível. Ele tem um quadrinho, gente, que é um shonen.
Pra quem não sabe, o shonen é um gênero de mangá de luta, tipo Naruto, Dragon Ball, essas coisas. Mas a luta é de corrente de zap entre duas tias. Ele faz parecer um anime de luta, duas tias trocando mensagem de bom dia. E elas se odeiam, mas elas ficam mandando mensagem de uma pra outra. Eu queria muito ter apoiado esse catarse, eu digo pra vocês. O nome é Bom Dia Socorro. Cara, é sério. É assim, as duas começam a dar bom dia, e aí uma quer mandar um bom dia melhor que o outro, e aí começa a virar umas correntes gigantescas, uns emojis, uns tem com glitter. Cara, é surreal de bom. Assim, eu já vi algumas páginas, é muito bom. Então, mais Brasil que isso também não existe. Então, Paulo Moreira nos quadrinhos. Você acha ele no YouTube, ó? Você acha ele no Instagram? Sou fã demais. E é isso. Então, essas são as minhas recomendações. Então, vamos fechando aqui a live. Já com a presença ilustre aqui dos meus convidados. Eu já vou me despedindo aqui. Para quem não estava aqui no começo, eu sou Júlio Vieira, sou autor de 3 livros pela Pendragon. Em Algum Lugar Dentro de Mim, Poemas que Penso Demais e 3 Desejos, que acabou de voltar para a loja. Então, aproveita antes que acabe novamente. E foi um prazer conversar com os meus companheiros aqui de editora, que eu admiro. O Glauco sabe que eu sou muito fã dele, Marga também sabe que eu gosto muito do que ela escreve. Talvez eu tenha falado mais pro Glauco do que pra Marga, mas Marga, eu gosto muito do que você escreve, se eu não disse antes, tá dito agora. E é isso, Obrigada. gente. Vocês Também me acham... adoro o seu trabalho. Obrigado. E vocês acham o meu arroba aí tá na tela, né? Julius Verso em todas as redes, TikTok, Twitter, Instagram, que são as que eu tô. E se eu tiver em alguma outra, você vai me achar por esse arroba também, que eu não lembrei. Então é isso. E, Glauco, se despede do pessoal, fala um pouquinho das suas redes e pode relembrar um pouquinho também dos seus livros aí pro pessoal. Cara, minhas redes, acho que todas Glauco JS Freitas, em qualquer lugar você me acha. Qualquer lugar não, mas vocês entenderam. Alcateia, que estava esgotado, fiquei sabendo que tá na gráfica. Tá voltando do estoque. O Exército de Mortais tá para receber uma nova edição, com nova diagramação. Sala de Espelhos já está à venda no site, acabou de sair da pré-venda. Vai ter mais brinde esses próximos meses que estão chegando aí. E para quem curtiu a Alcateia, mais 1 ou 2 meses aí, estamos terminando um novo livro no mesmo universo. E é isso aí. O Júlio, ele sabe que eu sou fã dele, tanto que a gente tá. Tem uns projetos aí, né? Tem uns projetos. Vai acontecer, vai acontecer. A Marga, ela sabe que eu já li o livro dela, já resenhei. Tem resenha do livro, de muitos livros da Pendragon lá no meu Instagram. Melhores resenhas, inclusive. Eu discordo, As mas melhores. Se vocês estiverem interessados, vão lá. Tem resenha da Chave de Nisi, tem resenha de 3 Desejos e tem resenha de... Em Algum Lugar Dentro de Mim também tem resenha lá. Tem resenha lá. Então, quem estiver interessado, quiser saber mais sobre os livros dessa galera aí, é só ir lá, sair atrás. Valeu. E Marga. Bom, gente, eu sou a Margarida Marcos, como eu falei no começo da live, sou autora do livro As Crônicas de Hannah, A Chave de Misi, que é um livro com temática de folclore brasileiro. Eu sou mais ativa no Instagram e no TikTok. No Instagram vocês vão me encontrar no @marga.marilu e no TikTok é autora Margarida Marcos. Lá eu tô sempre postando sobre o meu livro, sobre os personagens, sobre a temática de folclore, então vão lá dar uma olhada. Estou muito feliz de ter participado dessa live. Eu gosto muito dessa temática de folclore brasileiro e para mim é uma honra participar com esses 2 escritores maravilhosos que eu sou fã. Então é isso, gente. Se você que tá vendo no YouTube, olha na descrição do vídeo que vai ter os links para achar a gente, para achar a Pendragon. E é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. E tchau.